Você entende o que Cristo fez por você e por que ele veio naquele momento da história e não nos dias de hoje? Fica até o fim desse vídeo se você quer descobrir. A paz do seu irmão, me chamo Irineu. Estamos começando aqui mais uma aula, encerrando o nosso tema da semana, irmão. Ao qual eu falei para vocês desde segunda-feira que a gente está com o tema Entendendo a Bíblia. Então se você perdeu as aulas anteriores, na segunda-feira a gente falou um pouquinho sobre a Bíblia, sobre como ela chegou até nós, como ela foi escrita e por que nós podemos confiar nas Escrituras. Se você perdeu esse vídeo, veja o vídeo da segunda. Na quarta-feira a gente falou todo um panorama do Antigo Testamento, com um breve resumo dos principais acontecimentos que aconteceram no Antigo Testamento, para que a gente possa se situar e entender o Novo. Já nessa aula a gente vai falar o panorama do Novo Testamento. Como eu disse, irmão, esse vídeo é para você que nunca leu a Bíblia, para você que tem curiosidade, quer conhecer, você às vezes que não aceitou Jesus ainda como Salvador, para que você tenha um panorama da história da salvação e para que você possa começar a ler esse livro sagrado que, como eu disse na primeira aula, tem transformado a vida de tantas pessoas ao longo dos anos. Então eu finalizei, irmão, a aula passada falando com o Antigo Testamento, o período de silêncio dos 400 anos de Deus, até a vinda de Cristo no Novo Testamento. Irmão, é importante a gente entender algumas coisas do contexto histórico antes da gente entrar no Novo Testamento. Porque é uma pergunta que deve ter surgido na sua mente, antigamente surgiu na minha também. Por que Jesus veio naquele momento da história? Por que ele não veio, por exemplo, nos dias de hoje? Por que tinha que ser aquele momento? E eu quero explicar isso de três formas. Nesses 400 anos de silêncio, no qual as Escrituras não relatam o que aconteceu, isso não significa que Deus ficou sem agir, Deus ainda estava agindo. E nesse período, coisas aconteceram, tanto com o povo de Israel, quanto no mundo todo. A gente teve um império que subiu, que foi o Império Grego. E o Império Grego trouxe uma grande contribuição, porque o Império Grego colocou a língua grega em grande ênfase naquele tempo. Tanto é que a população da época em que Jesus vai vir, se a gente pegar em proporção, a maior parte do mundo conhecido na época falava o grego. Talvez a proporção fosse até maior do que o inglês é hoje de popularidade. Então a gente tinha uma grande quantidade de pessoas que falavam uma língua em comum. Segunda característica que aconteceu nesse tempo foi, após a queda do Império Grego, o Império Romano. O Império Romano foi o império de maior extensão da história da humanidade. Ele pegou parte da Ásia, da África e da Europa. Irmão, o Império Romano ele construiu vias que permitiam ligar o império inteiro. Então era possível as pessoas viajarem pelo império inteiro pelas vias que o Império Romano foi construindo. Então, quando Jesus chega, ele chega na plenitude dos tempos. Porque a gente tem a lei que durante todo o Antigo Testamento foi dado para Israel. A lei que mostrava o quanto o ser humano era pecaminoso e incapaz de salvar a si mesmo. A gente tinha a língua grega que facilitava a troca dos idiomas. E a gente tinha também o Império Romano que facilitou a viagem entre os lugares. Note que todo o cenário estava preparado para que o Evangelho fosse pregado até os confins da terra. Por isso Deus manda Jesus naquele momento, porque era o exato momento de se fazer isso. Aí alguém pode me perguntar, mas o mundo de hoje é globalizado, o mundo de hoje tem a internet, esse momento não seria melhor para Cristo vir? Irmão, vamos lembrar de uma coisa, quando Jesus vem e o cristianismo começa, ele causa um impacto tão grande na humanidade, irmão, que isso transforma a sociedade. Hoje eu e você só temos a moral que nós temos. Hoje a sociedade só é o que é, mesmo os ateus que rejeitam a Jesus só são o que são, só tem essa liberdade. Inclusive só existe universidade por causa do cristianismo. Então aquele era o momento perfeito, porque Deus sempre age no tempo certo. A vinda de Jesus na plenitude dos tempos nos mostra isso, porque aquele era o momento certo para que o Senhor viesse, porque Deus sempre age na hora certa. Então aí a gente temos a vinda de Jesus e com isso inicia o Novo Testamento, a nova aliança de Deus com toda a humanidade, porque Jesus vem para cumprir o plano que o Pai já havia estabelecido desde o Antigo Testamento. Como eu falei na aula da quarta-feira, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava para Cristo. Eram tudo sombras do que havia de vir. Quando Deus promete o descendente que esmagaria a cabeça da serpente lá no Gênesis, Cristo completou isso. Quando Deus prometeu o descendente de Davi, Cristo completou isso. Quando Deus prometeu o profeta maior que Moisés, Cristo
cumpriu isso. Quando Deus prometeu o derramamento do Espírito Santo, Cristo cumpriu isso. Todas as promessas que Deus fez durante toda a história do Antigo Testamento, 1500 anos antes da vinda do nosso Senhor, ou melhor, mais do que isso, se a gente contar o período desde o Gênesis, Cristo cumpre tudo isso. Irmão, é interessante que os céticos eles vão poder querer falar mal de Jesus, querer falar que tudo isso foi falado depois, mas a gente pegar a data do manuscrito mais antigo que nós temos da Bíblia, do Antigo Testamento, isso vai dar por volta de 300 a 400 anos antes de Cristo de fato vir. Sabe qual é a probabilidade de alguém cumprir todas as promessas do Antigo Testamento, como Jesus fez? Menos de 1%, ou seja, menos de 0,1%, ou seja, a probabilidade era extremamente baixa. Era impossível perante a matemática alguém vir e cumprir todas aquelas profecias, a não ser se houvesse um Deus todo-poderoso comandando tudo isso, que havia planejado isso desde o princípio. Jesus vem, cumpre as profecias, ensina o povo, institui o reino de Deus na terra e paga o preço que eu e você não éramos capazes de pagar. É isso que o Evangelho se trata, a vinda do Salvador, o cumprimento da promessa, a instituição do reino, o novo padrão que Cristo estava estabelecendo para o mundo e o sacrifício que ele fez, pelo qual eu e você somos salvos. Nós só podemos ser salvos pelo que Cristo fez naquela cruz, porque eu e você não éramos capazes de salvar a nós mesmos. A Bíblia deixa isso bem claro, de Gênesis a Apocalipse, irmão. O homem não pode salvar a si mesmo, porque mesmo que a gente faça o bem, mesmo que a gente seja pessoas boazinhas, isso não apaga o pecado de nós. O único que nos salva e que apaga o pecado é Jesus Cristo. Por isso que ele abriu esse caminho para que a salvação viesse apenas pela fé nele. E não só isso, Jesus também institui a igreja. Porque depois que ele ascende ao céu, vai passar alguns dias e vamos ter o Pentecostes, no qual o Espírito Santo vai ser derramado, vai capacitar aqueles discípulos medrosos. Inclusive, uma das maiores provas que a gente temos de Jesus é o fato de que aqueles homens que eram medrosos, que eram covardes, que fugiram quando Jesus foi crucificado, todos eles, após a ressurreição, pelo poder do Espírito Santo, se tornaram corajosos para pregar o Evangelho até os confins da terra e morrer por esse Evangelho. Ninguém mudaria tão drasticamente de vida se o que estivesse vendo não fosse verdade. Porque as pessoas tentam fazer piada do cristianismo. Mas em verdade eu te digo, irmão, aqueles homens deram a vida deles porque eles sabiam que aquilo era verdade. Eles tinham a certeza que eu e você temos a partir do momento que temos Jesus como nosso Salvador. Assim institui a igreja, e Atos vai narrar o começo da igreja lá em Jerusalém, iniciando em Jerusalém, para Samaria e depois até os confins da terra, onde Atos termina quando a igreja chega em Roma. Roma representava um ponto mais distante naquele tempo. Então, quando o Evangelho chega em Roma, que é o que Atos se propõe, é como se ele já tivesse chegado aos confins da terra, daquele mundo que era conhecido naquele tempo. E aí nós temos as cartas apostólicas, tanto do apóstolo Paulo, Pedro, Judas, Tiago, e a carta aos Hebreus, que vão nos mostrar, e a carta de João também, que vão nos mostrar toda a doutrina, tudo o que é esperado de nós, como que nós devemos viver a nossa vida cristã. E aí, o Novo Testamento encerra com o livro do Apocalipse no final do primeiro século, quando o cristianismo já estava sendo muito perseguido. E Jesus vai lá, revela a João o Apocalipse para trazer esperança. Aliás, o Novo Testamento, na verdade, não terminou. Terminou a parte escrita, mas eu e você ainda estamos vivendo esse Novo Testamento. Eu e você estamos vivendo a nova aliança. Eu e você somos a continuação dessa palavra. Então, nós devemos continuar na missão que Cristo instituiu. Pregar o Evangelho até os confins da terra. Porque ainda tem coisa para acontecer. O nosso Senhor vai voltar e vai nos salvar. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas nós temos essa certeza. Ele vai voltar. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Irmão, vale a pena se manter fiel ao Senhor. Porque Ele virá quando nós menos esperarmos para nos buscar, para nos salvar. Eu não sei se vai ser quando eu e você estivermos vivos. Eu não sei se vai ser daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 mil anos, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Ele está voltando.
E nós temos essa certeza absoluta, porque nós temos uma fé inabalável nele. Se essa mensagem te abençoou, comenta amém. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha com essa pessoa. Eu creio que essa mensagem vai abençoar muito a vida dessa pessoa. O Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém.